Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem abençoe a cada um de vocês em nome de Yeshua. Hoje eu gostaria de falar sobre algo um pouquinho diferente. Vamos falar sobre a lei da atração? Isso. O que é e como ela age na sua vida? Eu quero começar lendo um versículo em 1 Crônicas 11:1 para nós podermos desenvolver esse assunto. Então, está escrito assim: então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebron, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. O que é a lei da atração? Ela existe? Como é que esse negócio funciona? Vamos pensar primeiro na definição da lei da atração. Essa lei diz o seguinte: pense positivo para atrair coisas boas. Então, você já deve certamente ter ouvido essa frase por aí, ó, pensa positivo, tá? Vai vir coisa boa para você. Então, será que você mesmo não reproduziu já essa frase em algum momento da sua vida para fazer com que uma pessoa que está próximo de você ou que você está conversando com ela acreditasse nesse poder para atrair a positividade? Pois é. Então, eu quero mostrar para você que essa lei da atração funciona, tá? Basicamente, o que é a lei da atração? Ela consiste em direcionar os nossos pensamentos para aquilo que nós desejamos ter ou realizar. Eu poderia chamar isso também de desejo. Eu desejo muito uma coisa, tá? Então eu preciso estar naquela coisa boa, o pessoal chama de boa vibração, né? E ter bons sentimentos, para que nós possamos merecer receber aquilo. Então, isso não quer dizer que tudo que eu desejo vai se materializar. Pum, eu desejo um copo d'água, pum, ele apareceu na minha frente. Aí eu desejo uma garrafa. Não é assim que vai acontecer, tá? Não é assim. As coisas elas vão ocorrer de uma forma um pouco diferente. Porém, nós temos que ter na nossa mente a intenção e a certeza de que eu sou capaz de criar e realizar algo, tá? Eu não vou ficar esperando só o milagre vir. Eu vou ser co-criador, ou seja, eu vou criar junto uma situação que possa levar a materializar aquilo que eu desejo, tá? Um exemplo dessa lógica é o seguinte: sabe quando a gente está nervoso com uma situação, achando que não vai dar certo, que você não consegue, você tem um desafio muito grande pela frente, e aquilo começa a turbar os seus pensamentos e te deixar desequilibrado? Então, quando nós focamos só nos aspectos negativos, aí a gente tende a mergulhar nessa realidade. O que isso significa? Que eu vou estar focado no impossível, nas barreiras, nos problemas que vão fazer com que eu não consiga. Mas se eu reorganizo a minha mente e começo a pensar de uma forma diferente, eu vou olhar e falar assim: eu vou conseguir fazer isso aqui. Então eu coloco as minhas emoções em linha e começo a trabalhar para que aquilo que eu preciso eu possa realizar. Você vai perceber uma coisa muito interessante. Esse momento aqui é um momento em que a gente precisa estar se relocando a nível de emoções, porque o emocional ele prejudica demais a gente. Ele faz com que nós não tenhamos condições de enxergar o que está diante dos nossos olhos. E essa lei da atração ela pode funcionar em todos os aspectos da nossa vida, seja área profissional, amorosa, familiar, ou até para você ter conhecimento, tá? Basta entender que ela está sempre aí operando na nossa vida. Essa lei ela está transitando no mundo a todos os momentos, mas eu preciso ter consciência disso. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Aprendizado. Existem pessoas que dizem assim: eu tenho dificuldade de aprender. E a pessoa repete esse jargão sempre na sua vida, sempre: eu tenho dificuldade, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, porque é difícil para mim. A pessoa só abre a boca
para despejar coisas negativas acerca de si mesmo. Ou seja, essa pessoa está se auto-sabotando. Se ela está se auto-sabotando, como ela vai conseguir alcançar alguma coisa lá na frente se ela mesma está bloqueando esse fluxo de criação, esse fluxo de realização na sua vida? Isso é complicado. E isso não diz respeito às pessoas lá fora. Diz respeito ao nosso homem interior. A pessoa que está dentro de nós, e nós olhamos e falamos assim, já não dá mais. Mas não tem condição. Mas isso, mas aquilo. E a pergunta é, como é que você sabe se vai dar errado se você não tentou? Mas lá atrás, Rabino, eu já tentei e não deu certo. Mas hoje, você está vivendo o mesmo momento, você tem a mesma consciência e a mesma garra que você tinha lá atrás? Lógico que a resposta é não. Se a resposta é não, isso significa que você não é mais aquela pessoa que estava lá atrás. Hoje, você tem condições de realizar e chegar a patamares que você nunca chegaria naquela época. Portanto, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, a gente olhe para dentro de si, coloque as emoções no lugar e diga, eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou me lançar numa nova empreitada. E aí, isso vai produzir um resultado. Isso vai te levar a outras dimensões que você ainda não tem. Falando nisso, vamos falar um pouco agora daquele texto de 1 Crônicas, em que todo Israel se reúne a Davi e diz que nós somos teus ossos e tua carne. Vamos ver o que significa isso? Eu quero ler mais um texto para você, porque agora nós vamos falar da Bíblia. Onde é que isso está na Bíblia? Tá? 1 Crônicas 11:3 diz o seguinte, também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Eterno, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Eterno, pelo ministério de Samuel. Bem, olha só que coisa interessante. Davi já era rei de Israel aqui, ele tinha sido ungido por Samuel na casa de seu pai, e ele é ungido uma segunda vez agora. E agora, os anciãos de Israel, os sábios, eles estão vindo para fazer uma aliança com Davi. Por que esses homens estão vindo para fazer aliança com Davi? Só porque ele é rei? Davi está atraindo os sábios. Por que Davi está atraindo os sábios? O texto diz aqui que esses anciãos vieram. Ninguém amarrou, ninguém apontou uma arma e disse, vocês têm que fazer uma aliança com Davi. Não aconteceu isso. Eles vieram de livre e espontânea vontade. Davi estava atraindo sábios, atraindo pessoas de conhecimento, de grande experiência, para fazerem aliança com ele e ajudarem-no no governo da nação de Israel. Ou seja, se Davi estava atraindo esse tipo de pessoas, é porque Davi, em alguma medida, tinha sabedoria, conhecimento e já tinha um pouco de experiência, a fim de atrair esse tipo de pessoas para estarem consigo. Então aqui nós temos um princípio muito interessante. Você vai atrair o tipo de pessoas que você é. Nós tínhamos uma irmã que ela dizia assim, que passarinhos de bicos iguais se juntam. E é verdade. Aqui Davi vai receber no bojo do seu reinado esses sábios. Então, quando Davi estava lá na casa de seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando dos negócios do seu pai, Davi recebeu uma instrução e uma sabedoria do Eterno.
Isso fez com que ele se tornasse um homem que tivesse o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Certamente, Davi, assim como seus irmãos, aprendeu a Torá. Todas as crianças em Israel aprendem a Torá desde muito cedo. Davi não era exceção, ele também aprendeu a Torá. E Davi aprendeu a vivenciar a Torá de forma prática, junto dos negócios do seu pai, com os rebanhos do seu pai. Isso mostra para a gente também que a sabedoria da Torá, ela serve para que nós possamos realizar negócios. Ela não é só na parte religiosa. A Torá também ela tem um alcance na área secular, a fim de influenciar a área secular e melhorar a atitude dos homens. Mas vamos falar de sabedoria. Davi, então, com essa sabedoria, quando ele já é rei de Israel, está reinando em Hebron, ele atrai esse tipo de homens para estar com ele. Mas o que mais? Aí em 1 Crônicas 11, do 4 ao 9, tem um evento interessante aqui que eu quero dividir isso com vocês. E partiu Davi de todo Israel para Jerusalém. Agora Davi vai conquistar Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque diz Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Eterno dos Exércitos era com ele. Agora Davi se lança numa empreitada, que é a guerra. Os reis de Israel faziam a guerra. E diferentemente do que acontece hoje, na antiguidade os reis iam à guerra. Eles estavam à frente dos seus exércitos para guerrear. E agora Davi vai conquistar a cidade de Jerusalém, que é a cidade onde Davi está enterrado, que é a cidade onde foi construído o Beit HaMikdash, que é a cidade onde tem o nome do Eterno. Então agora Davi entra, conquista a cidade, mas conquista através de Joabe. Joabe ele se levanta como um grande guerreiro e ele comanda esse momento de conquista da cidade de Jerusalém. Por que Joabe está andando com Davi? Porque Davi também é um grande guerreiro. Então Davi vai atrair quem? Além dos sábios, ele está atraindo grandes guerreiros. Pessoas de valor, pessoas corajosas, pessoas que se lançam numa empreitada quando há necessidade de resolver um problema sério. Aqui, eles tinham um entrave. O povo da cidade de Jebus disse: você não vai entrar aqui, você não vai conquistar a cidade, nós vamos resistir. E Davi disse para os seus comandados: quem entrar primeiro e conquistar a cidade vai ser o chefe do meu exército. Joabe olhou e falou: é comigo, falou de mim, eu vou resolver. E Joabe pegou um grupo de homens e foi resolver o problema. Isso mostra para a gente que Davi já tinha esse impulso, Davi já tinha essa característica. Ele via um problema, ele ia lá e resolvia. Quantas vezes nós estamos na nossa congregação, sinagoga, na igreja, existem problemas que estão acontecendo e o líder ele tem que ver tudo e resolver tudo. O líder, com perdão da palavra, ele é chamado de apelidado, né? Nesse caso de bombril. Tem 1001 utilidades e ainda serve para lavar louça. Porque se bobear até lavar louça, o líder tem que fazer. Por quê? Porque as pessoas ficam olhando. Sem atitude. Sem aquele impulso de falar assim: eu vou resolver. Eu vou fazer isso aqui, vou deixar o meu líder tranquilo. Vou chegar para ele e falar assim: meu rabino, meu pastor, meu apóstolo, está resolvido aqui, eu já fui e fiz, está tudo certinho. Não precisa mais se preocupar com isso aqui. Dessa área eu vou cuidar eu. Você pode descansar no que diz respeito a isso. Joabe fez isso.
Oxalá nós tivéssemos pessoas com iniciativa para ajudarem. A iniciativa aqui é para ajudar, não é para atrapalhar, não. Não é gente que quer aparecer. Não é gente que precisa de um palco para poder prestar um espetáculo a si mesmo. Aqui, um problema grave precisava ser resolvido. E Joabe foi e resolveu. Então que nós possamos ter pessoas assim, para estarem acerca de nós, para resolverem. Mas por que Joabe se juntou a Davi? Porque Davi era proativo, Davi estava sempre pronto para resolver as coisas. No passado, Davi matou Golias por quê? Porque havia um problema com Israel. Ninguém do exército queria resolver. Davi não era do exército, mas Davi falou, eu vou resolver. E resolveu, ele matou Golias. Você está entendendo? Então, quando a gente vê uma situação, eu não estou falando só da igreja, da congregação, da sinagoga, eu estou falando em qualquer área. Você viu que está com algum problema, você tem capacidade, vai e resolve. Não fica esperando e vendo as coisas acontecer e você lá de braços cruzados. Davi atraiu Joabe porque Davi era assim. Vamos continuar. Vamos falar um pouco mais sobre guerreiros. 1 Crônicas 11, 17 e 18 tem esses versículos são muito interessantes. Presta atenção agora. E desejou Davi e disse, quem me dará a beber da água do poço de Beit-Lehem, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Beit-Lehem, que estava à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou perante o Eterno. Davi agora manifesta um desejo. E de vez em quando a gente fala, né, irmãos? Nossa, que vontade de comer tal negócio, que vontade de beber tal negócio. Queria beber aquele suco, né? Queria comer aquela coisa assim, aquele doce, aquele salgado. Às vezes, assim, de forma inocente, a gente faz um comentário entre as pessoas. Davi fez esse comentário, 3 homens disseram assim, nós vamos satisfazer o desejo do nosso rei, o nosso líder, e vamos lá pegar a água que ele quer. Eles foram, pegaram a água e entregaram para Davi. Davi falou assim, não posso beber. Essa água tem a vida desses 3 homens que eles arriscaram para satisfazer um desejo meu. Presta atenção, irmãos. Davi já tinha feito isso em outras ocasiões. Então Davi atrai homens que são guerreiros e são capazes de arriscar as suas vidas para satisfazer o desejo do rei. Tem um paralelo muito bom aqui com Yeshua. Se Yeshua tem um desejo e ele manifesta esse desejo a mim, eu arrisco a minha vida por ele. Minha vida é dele mesmo. Esses homens fizeram isso com coragem, destemor. Davi atraiu para si homens que eram capazes desse tipo de atitude, de desvalorizarem ou de não terem temor da própria vida para satisfazer o desejo do rei. Isso é uma outra coisa também, irmãos, muito, muito interessante. Eles ouviram e falaram assim, nós vamos satisfazer o desejo do rei. Isso é fantástico, irmãos. Oxalá nós tivéssemos mais pessoas assim, capazes de entrar e resolver, entrar e satisfazer o desejo, não só do rei, mas também dos seus líderes. Eu não estou dizendo aqui para você ficar prestando atenção no que seu rabino, no que seu pastor, seu apóstolo fala. Estou dizendo o seguinte, vai surgir uma oportunidade em que vai haver um comentário. Vai lá e resolve. Porque aquele desejo é algo que pode trazer muita alegria para o coração da pessoa que está recebendo. Isso já aconteceu comigo, irmãos. De eu fazer comentários com pessoas e de repente alguém chegar e dizer assim, olha Rabino, vem aqui em casa que a gente vai fazer uma coisinha aqui e eu já estou preparando para o senhor tal coisa que o senhor gosta. Isso alegrou muito meu coração.
Sabe por quê, irmãos? Porque esse tipo de pessoas, eles estão preocupados em abençoar a vida de outrem, no caso, nós. Davi atraiu esse tipo de pessoas. Vamos continuar. 1 Crônicas 11, 22 a 24, outro tipo de pessoa. Também Benaia, filho de Jeoiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabseel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados. E trazia o egípcio uma lança na mão como o órgão do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Agora, irmãos, se você prestou atenção nesse texto que eu li, você vai ver que Benaia se parece muito com Davi. Matando leão, matando gigante, homem valoroso, grande em obras, muito semelhante ao que Davi fez. Então nós temos aqui uma outra característica muito interessante. Davi atraía esse tipo de pessoas. As pessoas vinham para Davi para estar com ele, porque Davi exalava esse tipo de cheiro que atraía os valentes, os guerreiros queriam estar com ele. Ele era o padrão, porque ele já desde muito jovem se levantou como um grande guerreiro. Ele não foi treinado para ser guerreiro, ele nasceu guerreiro. Isso é diferente. E agora Benaia, ele vai para estar com Davi. Ele faz parte do exército de Davi. Isso é uma coisa fantástica, irmãos. Você vai atrair o tipo de pessoas que você é. Deixa eu mostrar uma outra coisa para você aqui, para depois a gente fazer um fechamento bacana. 1 Crônicas 12, 8 diz assim: E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. E os seus rostos eram rostos como de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Outra característica de Davi: força, agressividade no momento certo, a valentia para usá-la para o Senhor. Aqui, os gaditas eram assim, e eles foram para Davi. Olha que coisa linda, irmãos, porque a escritura é clara, não foi Davi que convocou, eles foram. Por isso que eu disse para você, Davi atraía esse tipo de gente. As pessoas vinham até a ele. As pessoas vão chegar perto de você e vão querer estar com você pelo que você é, por aquilo que você carrega dentro de si, da sua personalidade. Aqui, eles tinham um rosto como de um leão. Tamanha a ferocidade que eles carregavam dentro de si, bem dirigida. O leão, ele não ataca todo mundo, não. O leão não ataca toda hora, não. O leão, ele é bem manso. Mas quando é hora dele atacar a presa, ele vai com precisão. Quando alguém ameaça o seu território, ele se levanta e parte para a luta. Então você percebe que esses homens aqui não eram homens que saíam por aí, mas eram homens que, quando era necessário, se levantavam e entravam na batalha para matar ou para morrer. Esse era o caráter desses homens. E para mim poder encerrar isso, 1 Crônicas 12, 22 e 23 diz assim: Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Elohim. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Eterno. Então, nós temos uma coisa aqui para a gente poder finalizar, que eu acredito que é o fechamento de ouro, né? Eles vinham todos os dias para Davi.
A cada dia o exército de Davi crescia. Por quê? Porque aquelas pessoas olhavam e diziam assim, eu quero andar com esse cara, eu quero estar no exército dele, eu quero poder dizer orgulhosamente, eu faço parte desse exército. Por quê? Porque está escrito aqui que é como se fosse o exército de Elohim, o exército do poderoso, o exército do Criador. Você que é líder, você tem que atrair pessoas que sejam como você, pessoas sábias, pessoas dedicadas, pessoas com temor e tremor, pessoas obedientes e pessoas que desejam lutar, entrar na batalha. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, você atrai aquilo que você é. As pessoas vão querer andar com você ou não vão querer andar com você por suas características e por sua personalidade. E aqui eu quero deixar uma coisa clara, não dá para colocar máscara, tá? Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa se revela. Então, se você é uma pessoa sincera, se você é franco, você vai ter pessoas que andam com você que serão assim. Se você, além de franco, é um guerreiro, você vai ter pessoas que vão andar com você dispostas a trabalhar, dispostas a batalhar. Assim, a lei da atração funciona. Inclusive, a Bíblia mostra isso pra gente. O meu convite para você hoje é, seja você mesmo, mas seja uma pessoa, um homem ou uma mulher talhado, trabalhado, lapidado pelo Espírito do Eterno, para que a sua vida possa ser de significância, não só para a sua congregação, mas também para a humanidade, que nós possamos deixar marcas, que sejam tesouros revelados para a vida das pessoas, e que essas pessoas possam dizer assim, eu quero andar com fulano de tal, eu quero andar com ele porque ele é um discípulo dos sábios, ele é uma pessoa que vale a pena a gente estar com ele, para sentar e ouvir da sua sabedoria, para sentar e absorver o seu dia a dia, para poder receber da unção dessa pessoa, e quando sai junto, para poder olhar a conduta dele e ver como é bom ter um líder equilibrado. Rabino, mas não tem ninguém assim perto de mim. Pega o telefone, faz contato com alguém, diz assim, olha, eu quero ser seu discípulo, eu estou longe, mas eu quero ser seu discípulo, me ajuda, permita-me iniciar uma caminhada contigo, para que através dessa caminhada eu possa crescer e lá no futuro eu possa dizer assim, eu me pareço com fulano de tal. Os discípulos de Yeshua foram reconhecidos porque eles andaram com Yeshua. Eles faziam o que Yeshua fazia. E finalmente, muitos deles morreram por amor a Yeshua, nunca negaram ao Senhor. Que assim seja conosco também e que nós possamos atrair pessoas que são semelhantes a Yeshua e que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Yeshua. Que o Eterno faça cumprir em nossas vidas em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para que você receba todas as nossas recomendações e espalhe esse nosso trabalho. Mande esse vídeo para todos os teus conhecidos, porque nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo, ok?